Romanos capítulo 8, verso 12. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, diga assim, obrigação, que é dada de não vivermos de acordo com a natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Digam, morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Digam, viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados, digam comigo, guiados. 3 vezes, foi bom. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos, digam escravos. E não faz com que tenham medo, digam comigo medo. É para ficar impregnado. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito, dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai. Em outras versões diz Abba, Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos. E por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte dos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte da sua glória. Verso 18. Eu penso, disse Paulo, que o que sofremos durante a nossa vida aqui na terra não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Ainda verso 29 e 30. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com seu Filho. Digam, parecidos com seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Diga assim, Jesus é o meu irmão. Ele é o primeiro, eu sou o segundo. Assim Deus chamou os que haviam separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Amém. Sentai-vos, por favor. Nesta manhã, diante desse texto bíblico em que nós lemos, em que o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, ou da Roma antiga, ele falou umas palavras aqui lindas, que elas poderão ser trazidas para a nossa realidade, e para muitos já vive isso, muitos de nós já vivemos, e outros ainda não, mas o apóstolo Paulo, ele fala aqui sobre guiados pelo Espírito, e é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Guiados, diga comigo, guiados pelo Espírito. Tá, Paulo começa dizendo uma coisa importantíssima. Minha Bíblia, se você olhar aqui, está toda riscada, marcada. Porque tem uns pontos que são bem fortes. Tudo é bom, tudo é forte, mas tem uns pontos que é mais. Esses eu friso mais ainda. Por exemplo, Paulo começa dizendo no versículo 12, dizendo o seguinte: meus irmãos. Aqui ele fala, não é para pessoa ímpia, está falando para crente. Porque isso é coisa de crente, isso é coisa de quem tem fé. Isso é coisa para quem está vivendo com Deus, para quem está querendo Deus. Meus irmãos, nós temos uma obrigação. Por isso que eu disse para vocês repetirem comigo. Repita novamente. Obrigação. O que vocês entendem por obrigação? Uma obrigação é um dever. A palavra, quando fala obrigação, isso não é condicional. Não é se eu quero, se eu posso, não. É um dever. Paulo está dizendo, é uma obrigação nossa. Tá? É uma obrigação nossa. Nós temos essa obrigação, que é de não vivermos de acordo com a natureza humana. É uma obrigação minha, uma obrigação sua, uma obrigação nossa, não vivermos de acordo com a natureza humana. Vocês vão me compreender aqui facilmente. Por exemplo, há um velho ditado, que eu acho que foi o diabo que impregnou isso na cabeça do ser humano, que o erro é humano.
Ah, mas o que é isso? O erro é humano. Igual muitos dizem assim, não, cadeia foi feita para homem. Que nada. Cadeia foi feita para bandido, para pessoa desordenada, fora da lei. Homem que é homem que anda certo. O que foi feito para homem, sabe o que foi? Vida digna. Praça para passear com seus filhos, com seus netos, com a sua esposa. Área de culpa é para fazer caminhada. Família. Isso foi feito para homem. Agora, cadeia não foi feito para homem, foi feito para fora da lei. Então, há por exemplo, um ditado que diz assim: o erro é humano, e nessa o diabo vai ganhando. Viver dizendo que o erro é humano é viver na natureza pecaminosa. É a natureza humana. A natureza humana é pecaminosa, mas é uma obrigação nossa não vivermos de acordo com a natureza humana. Verdade. É um dever, uma obrigação. Não é se eu quero. Eu sou obrigado a não viver na natureza pecaminosa, a natureza humana. Porque a natureza humana, ela só quer coisas da carne. Tá? Ela quer pecado. E o pecado é ruim, pastor? Não, o pecado é bom. O pecado tem sabor de mel. Só que depois que entra, que passa do paladar, que vem para o ventre, traz um efeito amargo, irmãos. Pelo amor de Deus. Primeira coisa que paralisa é o fígado. É terrível. É terrível. O efeito é terrível. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, aí vem aqui a razão. Se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Viver de acordo com a natureza humana é morte na certa, morte espiritual. Sabe por que muitos estão vivendo na natureza humana e estão se deleitando e achando que estão sobressaindo? É porque a morte às vezes não é física. Dificilmente a morte é física. A morte é espiritual. É espiritual. Então por isso que muitos dizem assim, mas eu estou pecando, fazendo e acontecendo, não tem acontecido nada. Mas já está morto espiritual. Espiritualmente já está falecido, já é presunto espiritual. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, e vem uma condição. Se nós, pelo Espírito de Deus, se nós matarmos as ações pecaminosas, a vontade da carne, ela precisa ser morta. Aí nós viveremos o quê? Espiritualmente. São princípios de Deus. Está tudo bem esclarecido. É só a gente colocar em prática. Só a gente colocar em prática. Aí nós vivemos o seguinte: eu quero viver no Espírito, eu quero andar no Espírito, mas não abandona às vezes, a gente não abandona às vezes as práticas da natureza humana. Não vai viver no Espírito, não tem como. O Espírito de Deus, eu vou fazer aqui uma comparação bem lógica. O Espírito de Deus, em relação à natureza pecaminosa, à natureza humana, é como o óleo que é despejado num recipiente que tem água. Eles não se unem. Eles vão ficar separados toda a vida, porque não há unidade, não se une. Você despeja uma porção de uma água colorida numa água incolor, ela vai misturar e vai tingir. Mas você mistura uma porção de óleo, vai ficar separado sempre. Sempre. Qual que fica por baixo? Quem lembra? O óleo fica sempre por cima. O Espírito Santo, ele vem de cima e sempre está por cima. Ele não desce na natureza humana. Por quê? Porque é a essência de Deus, é o Espírito de Deus. Então, queridos, pois se aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quantos aqui já são ou querem ser filhos de Deus? Vamos levantar a mão, todo mundo? Vamos? Todos nós queremos, já somos e queremos continuar sendo filho de Deus. Só que tem uma coisa: para mim ser ou continuar sendo filho de Deus, eu tenho que ser guiado pelo Espírito de Deus. Agora eu vou falar um pouquinho sobre guiado. Antigamente as pessoas, hoje fala dirigir o veículo, antigamente chamava guiar. Meu filho, o chofé do carro, quem vai guiar o carro? Quem vai ser o chofé do carro? Isso é bem no linguajar, bem dos nossos antepassados. Talvez você não alcançaram isso.
os nossos bisavós falavam era guiar. Irmão Neudson está rindo, ele conhece isso. Guiar o carro, o chofé do carro. A palavra guiar é a mesma que dirigir, conduzir. Eu vou fazer uma comparação aqui para você nunca esquecer do que eu estou dizendo e para clarear a sua mente. Por exemplo, o Espírito Santo de Deus tem um veículo. Que veículo que você daria para o Espírito Santo? O Espírito Santo é a essência de Deus. Se eu pecar contra o Pai, tem perdão. Se eu pecar contra o Filho, que é Jesus, tem perdão. Mas se eu pecar contra o Espírito Santo, se eu blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão, diz a Bíblia. Você vê a essência, o que é o Espírito Santo de Deus. Que carro você daria para o Espírito Santo? Que carro você daria? Vamos dizer o nome de carro aí? Vamos ver. Quem conhece de carro? Lamborghini. O quê? Lamborghini. Olha aí, rapaz, eu nem conheço, nunca vi falar. Quem mais? Quem conhece de carro? Olha também, nem sei que carro é esse. Ferrari. Que mais? Mas o Espírito Santo não é boy, não. É um carro... Traz um carro aí oficial. Um carro oficial. Um Mercedes. Uma BMW. Eu vou dizer o seguinte, mais oficial, uma limousine. Amém? Vamos parar na limousine, amém? Tá. O Espírito Santo tem uma limousine preta. Meu Deus. Não, branca, é branca, né? É branca. Gostei. Porque é a cor do Espírito Santo. Nada a ver, não tem nada a ver. Não entra nesse critério, não. Porque o Espírito Santo, ele é tipificado por uma pomba branca. Então tá bom. O Espírito Santo, que representa paz. Branco, paz. Aí o seguinte. Você entra no carro, na limousine branca do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é o motorista. É ele que conduz o carro. Ele está conduzindo o veículo dele. Você entra e pega uma carona com ele. Ele vai te levar ao palácio, à casa do Pai. Aí você entra. Se você está entrando no carro do Espírito Santo, você certamente vai sentar do lado direito, então atrás. Não é isso? Porque quem está no volante é o Espírito Santo, ele que vai dirigir. Porque aqui está dizendo o seguinte, pois aqueles que são guiados pelo Espírito, guiado. Quem está no veículo de quem está dirigindo, está guiado não pelo carro, mas por quem está dirigindo. Vocês vão entender? Então se você entra na limousine branca do Espírito Santo, e ele é o condutor, ele é o que está dirigindo, então você certamente está sendo guiado pelo... Não, ficou bom não. Você está guiado pelo Espírito Santo. Então, você não vai a qualquer lugar ou o lugar que você quer, nas suas conveniências. Você só vai aonde o Espírito Santo te leva. Pronto. É o contrário de um táxi. Se você pega um táxi, embora o táxi é do proprietário, que está dirigindo, você entra pagando, você manda. Você dá o endereço do lugar tal. Aí você resolve parar em qualquer lugar. Para. Ele para. Você está pagando. Mas como nós não estamos pagando nada, porque alguém já pagou por nós, e tem um destino certo, então nós vamos entrar e ficar com o bico calado, não podemos dizer nada e ser levado por ele aonde ele quer nos levar. Aleluia! Você entra na limousine branca e o Espírito Santo diz, bem-vindo. Tem um frigobar aí, tem água gelada, tem refrigerante, fica à vontade. Uma placazinha dizendo assim, proibido fumar nesse ambiente. Proibido falar da vida dos outros, a vida alheia. Tá. Não entra de qualquer maneira, tem que entrar com roupas decentes. Porque é carro oficial. Aí a pessoa entra e vai indo. De repente quem entrou é ousado. Aí vai passando, quem sabe à noite, vai passando de frente a uma boate. Aí tá a balada. O Espírito Santo, para aqui, Espírito Santo, para aqui. Disse, não posso parar, é lugar de risco. Eu não posso parar nesses ambientes porque é lugar de risco. Aí é um lugar perigoso, não posso. Eu tenho um destino certo, minhas paradas é o lugar certo. Guiado pelo Espírito, é isso. Você não faz a sua vontade, você faz a vontade do Espírito Santo. Você está de carona. Você não pode dizer. Aí tem pessoa que quer que para, por exemplo, no sinaleiro, para descer, para fazer alguma coisa. Não pode. É lugar de risco.
Não vai parar. Lá na frente você encontra, por exemplo, um show. Quem pode arriscar aí? A dupla mais famosa de Goiás. Sertanejo, por exemplo, um sertanejo universitário. Simone e Simaria. Ah, sim. Tá, então vai lá. É o show da Simone e Simaria. Aí você está sentado lá. Espírito Santo é o show da Simone e Simaria. Pare aí, porque... Aí diz assim, lugar de risco, não paro nesse lugar. Eu não frequento esses ambientes. Aí você questiona, diz, mas o apóstolo Paulo, ele disse para mim que eu sou livre. Eu posso todas as coisas. Ele disse assim, mas no Deus que te fortalece. Mas ele disse que eu sou livre agora, eu não posso me submeter ao jugo do passado, ao jugo velho. Disse assim, tudo bem. Mas ele também disse para você não usar da liberdade para pecar. Aí você vai dialogando com o Espírito Santo na limusine branca. Aí de repente você diz para ele assim, mas ô Espírito Santo, mas o apóstolo Paulo disse que tudo me é lícito. Ele disse, mas você esqueceu que ele disse que nem tudo convém? É mesmo. Que nem tudo convém. E você vai indo. Daqui a pouco você vai deparar o quê? Vai chegar no lugar, no destino certo. Porque você entrou no veículo, no carro e guiado pelo Espírito Santo. Paulo disse isso, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o filho procura a casa do Pai. O filho está destinado à casa do Pai. A casa do Pai. Agora vejamos mais ainda. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos. Diga comigo, escravos. Isso é muito forte. O Espírito que Deus colocou em nós e nos deu, o Espírito de Deus, ele não torna a gente escravo. Tornar é voltar atrás. Vamos falar um pouquinho sobre escravidão. O Brasil viveu uma época, marcou a história sobre a escravidão. Todos nós aprendemos no banco da escola que uma mulher por nome Princesa Isabel foi que libertou os escravos. O que é a questão da escravatura? O senhor, o ricaço, poderoso, construía o seu casarão. O casarão, quem sabe, era de frente ou perto de uma cachoeira, em meio a um bosque, a um jardim, né? Muitas flores, muitos pássaros. Só que quem vivia no casarão, quem vivia no palácio ali, ou era o rei, ou então o seu senhor, o senhorzão, o poderoso. E dentro do casarão, da casa dele, só vivia ele, a sua família, ou seus convidados especiais. E ele comprava escravos, tinha seus escravos. O escravo não podia ir no casarão, o escravo não podia se comungar com a família do senhor. Eles viviam nas senzalas. Eles eram desprezíveis. Era como, por exemplo, o setor sul e a favela. Era, por exemplo, a senzala era como a Rocinha, ou então, por exemplo, lá, por exemplo, a que chama do Alemão, como é que chama lá? Morro do Alemão. Tá. Era comparado. A senzala está lá. Senzala estava abaixo do nível da pobreza, algo desumano. O escravo tinha, quem sabe, no máximo 2 roupas. A do dia a dia para o trabalho e a de depois que tomar banho, se arrumar, ou então para fazer alguma festinha deles e usar aquela roupa. Ele não tinha muita roupa. O escravo, ele tinha que andar descalço. Se ele calçasse, ele estava desrespeitando o seu dono. Porque ele era escravo, ele tinha que andar, ele era do pé rachado mesmo, tinha que andar descalço. O escravo, ele vivia com medo. Ele vivia cheio de temor. Por quê? Porque existia o tronco, onde era castigado, amarrado às mãos e deixava as costas nuas para receber chicotes do seu dono ou do carrasco que o dono determinava. O escravo não tinha direito, ele só tinha deveres. Só tinha deveres. O dono fazia dele o que quisesse, porque era propriedade do dono. O escravo não tinha vida digna. O escravo, ele só tinha a noite para dormir e o dia para trabalhar. O escravo, ele não tinha vontade própria. O escravo não tinha alegria.
O escravo não tinha pendentes, ele não podia usar penteados, ele não tinha pendentes, ele não tinha joias, ele não tinha nada disso. Abaixo do nível da pobreza e do miserável. Mas aqui o apóstolo Paulo diz: porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que vocês tenham medo. Porque o escravo vivia com medo, pavor. Não podia ver o Senhor saindo ou qualquer coisa, o carrasco vindo, que de meu Deus, eu já vou apanhar, o que eu fiz? O escravo vivia com medo. Quando o apóstolo Paulo diz que Deus nos deu um espírito, mas não um espírito que não nos torna escravos, mas nos torna filho de Deus, simplesmente o Espírito de Deus veio e nos transportou lá da senzala para dentro do palácio do dono, que é o rei, que é o nosso dono, que é o nosso pai. Ele nos pegou e nos trouxe uma vida digna. E esse Espírito que nos conduz, ele jamais vai nos levar novamente para a vida da senzala. Ele nos dá vida digna. E falando nisso, eu lembro do filho pródigo, que tinha tudo na casa do pai, mas se tornou de repente, ele se torna um escravo. Ele chegou ao mais baixo nível de escravatura. Por quê? Porque cuidava de porcos. Foi cuidar dos porcos. O trabalho mais digno que ele encontrou foi cuidar de porcos. Ele vivia agora maltrapilho, cheirando mal, cheirando chiqueiro, cheirando senzala. Não tinha mais nada que se embelezasse, quase que nem roupa tinha mais. E ele já estava descalço. Roupa, quem sabe, rasgadas. Ele estava abaixo do nível, o filho pródigo. Mas um dia ele se determinou, caiu a venda dos olhos. Ele quis: eu vou voltar à casa do meu pai. Quando ele volta à casa do pai, o pai que sempre espera o seu filho, recebeu ele com festas. A primeira coisa que o pai fez foi dar um banho nele. Eu penso, o pai chega e dá um banho nele. Quer dizer, quando a pessoa vem da senzala do pecado, do mundo, cheirando mal, cheirando pecado, porque o pecado tem um mau cheiro. Primeira coisa que o pai faz conosco, nos dá um banho no sangue de Jesus, nos purifica. Banhou ele, trocou de roupa, trouxe uma roupa digna para ele, para o filho. A roupa representa as vestes da salvação. Vestiu ele com veste de salvação. Você vai agora para dentro da minha casa, mas você vai de forma diferente, forma digna. Você a partir de agora é meu filho novamente. E veste ele com vestes dignas, veste da salvação. Calça um sapato nos pés dele, calça sandália nos pés dele, porque estava descalço. Ele chegou descalço. Ele nem sandália tinha mais, então ele virou escravo. Calçam a sandália aos pés dele, porque a sandália representa a preparação do Evangelho. Deus faz isso conosco, nos lava no sangue de Jesus, nos purifica. Nos veste roupas dignas, roupa de salvação. Nos calça a sandália da preparação do Evangelho. Você está sendo preparado aqui hoje. Nós aqui estamos calçando a sandália da preparação do Evangelho. Quando calçou ele com a sandália da preparação do Evangelho, aí traz um anel para o dedo dele. O anel é símbolo de quê? Símbolo de filiação. É como se fosse, por exemplo, eu vou pegar esse filho aqui, essa pessoa, e vou adotar ele, ou então vou resgatar essa pessoa e tornar ele filho. É como você, por exemplo, quando nasce um filho, você vai no cartório e registra. Ou quando você vai adotar um filho que não é seu, mas você vai adotar, você leva no cartório e registra como seu filho legítimo. Você vai pegar um anel. Esse anel, quem sabe, tem alguma marca do dono. Esse anel fala de dignidade, fala de poderes. Você agora vai ter poder dentro da casa. Você agora vai ter acesso. Vida digna, porque agora você é filho. Então, coloca o anel no dedo dele e ele entra na casa do pai todo feliz. De roupas novas, banhado no sangue de Jesus, roupas novas, sandália nos pés, anel no dedo. E agora ele torna-se filho. Por quê? Porque saiu da senzala, foi transportado para a casa do pai. Queridos, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus.
É uma ação do Espírito Santo. Jesus veio e pagou o preço. Ele veio para pagar o preço. Mas quem faz esta obra agora, de trazer, de convencer o pecador a Cristo, é o Espírito Santo. Quem faz essa obra de trazer de volta para o Pai é o Espírito Santo. Jesus apenas pagou o preço. Quem conduz-nos a Deus é o Espírito Santo. Porque Jesus já pagou a nossa passagem para entrarmos na limusine branca do Espírito Santo. Então nós não vamos pagar nada. O transporte para nós já foi pago. Agora é o Espírito Santo que cuida disto. É Ele que nos conduz. É por isso que precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ser guiado pelo Espírito Santo é não viver a sua vontade, mas a vontade do Espírito Santo. Amém. Por exemplo, você já está na limusine branca do Espírito Santo. Ele está dirigindo, como eu disse. Aí você está dizendo: Espírito Santo, qual é o nosso destino? Ele diz assim: casa do Pai. Espírito Santo, qual é o nosso destino? A casa do Pai. Tudo bem. Eu posso parar aqui ou ali? Não, não pode. Tem um lugar certo de parada. Você só vai parar no lugar que eu posso entrar. Ser guiado pelo Espírito Santo é entrar só onde o Espírito Santo entra. É parar só onde o Espírito Santo para. É falar dentro do ambiente que ele está, só o que o Espírito Santo aceita que fale. É viver uma vida com Ele. É ser dirigido, conduzido por Ele. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. O resto é blá blá blá, queridos. Aí nós continuamos aqui, por exemplo, andando com o apóstolo Paulo na sua carta, quando ele disse ainda: e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus. Dizemos com fervor, não é com timidez não, é com vibração. Nós todos temos esse direito hoje. Como filhos de Deus, guiados pelo Espírito Santo, nós temos que abrir a nossa boca com convicção, com vibração, com fervor, dizendo: Pai, meu Pai, que no aramaico significa Abba, Pai. Quando Paulo diz que Jesus disse Abba, Pai, mas quer dizer papai, papaizinho, meu querido papai. Nós temos que falar isso com vibração, claro que com temor, mas com muita alegria, com muita liberdade também, porque Ele agora é o nosso Pai. Aleluia. Significa dizer que você não é um desprezível, você não é uma desprezível, você tem dono, nós temos dono, nós temos Pai. Nós somos filho de quem pode. É aquele velho ditado: não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Sou herdeiro do meu Pai. E o Pai tem herança para nós. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito. Isso é muito forte, queridos. Com quem que você está unindo? Com quem que nós estamos nos unindo? Porque o que Deus quer é que nós nos unimos com o Espírito Santo. E o Espírito Santo se une a nós, com o nosso espírito. Qual que é a intenção, o objetivo, o propósito do Espírito Santo unir com o nosso espírito? Ele se une com o nosso espírito simplesmente para afirmar a nós, para tirar toda dúvida que nós somos filhos de Deus. Que nessa manhã o Espírito Santo esteja unido conosco, para tirar toda dúvida que o diabo tem colocado na nossa cabeça, na vossa cabeça, que você é um desprezível, que você não pode, que você não vai conseguir, que você não chega lá e tal. Não, nós somos filho de Deus, porque o Espírito Santo, ele comunga com o nosso espírito e nos afirma que nós somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo. Diga comigo assim: eu vou receber. Mas diga com convicção: eu vou receber o que o meu Pai tem guardado para os seus filhos. E tem coisas guardadas para nós, queridos. Você nem imagina. Vamos lá. E por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. O que Deus tem guardado para Jesus, nós vamos receber com Jesus, porque é o nosso irmão mais velho. Somos filhos de Deus. Jesus é o filho natural de Deus. Se fosse hoje, aqui se fosse na terra, seria o filho biológico. Nós somos os filhos que Ele nos herdou. Nós somos por herança. Jesus veio e nos comprou e o Pai nos adotou. Nós somos filhos adotivos, enxertados na oliveira verdadeira. Jesus é o filho legítimo.
nós somos os adotivos, mas os adotivos que fomos registrados e o pai nos registrou como seu filho legítimo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo, como ele estava falando para os romanos, na cultura e no costume judaico, romano, por exemplo, a questão de adoção era coisa muito séria. Quando alguém adotava um filho, levava ao cartório e registrava. E no registro estava dizendo que aquela pessoa adotada perdia todos os direitos da paternidade anterior e passava a valer os direitos da paternidade que havia lhe adotado. Quando Paulo disse que nós agora somos filhos de Deus, somos irmãos de Jesus, ele está dizendo o seguinte: o Pai nos adotou, e agora, tudo aqueles deveres, direitos e deveres da vida velha, aquela paternidade velha nossa, a irmandade velha nossa, o grau parentesco velho do mundo, acabou. Agora nós pertencemos a uma nova família, nós temos um novo pai, nós temos um novo irmão, nós temos novos irmãos, novos parentes, nova família, porque agora tudo é novo. Por isso que Paulo diz que agora tudo é novo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Por quê? Porque agora nós somos nova criatura em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia. Nova criatura em Jesus Cristo. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo, e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Por quê? Se tomamos parte do sofrimento de Cristo, também tomaremos parte da sua glória. Aleluia. Tem gente que pensa que a vida de crente é só sofrimento, é só não pode. Que isso? Querido, se nós tomarmos parte aqui do sofrimento de Jesus, sabe qual que é o sofrimento de Jesus para nós hoje aqui? É ser crucificado com Ele. Ser crucificado com Cristo é viver a vida no Espírito. Ser guiado pelo Espírito, é não viver a nossa vontade mais, é não viver mais a nossa conveniência, é eu poder fazer algo, mas eu não fazer, porque não me convém. Isso é estar crucificado com Cristo. Isso para mim é sofrimento. Sofrimento também é quando você vem para a igreja e a sua família te malha, os seus amigos anteriores te desprezam, pessoas da sua casa te ignoram. O ambiente que você ia, você não vai mais, e as pessoas têm você agora como nariz empinado. Porque você diz que é filho de Deus e é salvo, eles te ignoram. Então esses são sofrimentos que nós passamos. Nós passamos por muitos tipos de sofrimento, e Jesus já nos preveniu dizendo: no mundo tereis sofrimento, ou seja, mais do que sofrimento, aflição, mas tem de bom ânimo, porque Cristo já venceu este mundo. Aí ele diz mais ainda: nós, porque se tomamos parte do sofrimento de Cristo, também nós tomaremos parte da sua glória. Da sua glória. Vale a pena nós sermos crucificados com Cristo, porque não fica aqui só em crucificação, não fica aqui só em pagar, não fica aqui só em sofrimento. A gente sofre um pouquinho aqui, mas a gente faz parte da glória que está reservada para Jesus. Quantos gostariam de ter uma vida gloriosa? Levanta a mão. Vida gloriosa. A Bíblia fala para nós, e nos garante aqui, vida abundante. Isso já é vida gloriosa. Mas por final nós temos glórias a nos ser revelada ainda. Agora vejamos, portanto, o verso 29. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com seu Filho. Gente, isso aqui é lindo demais. Vou repetir. Porque aquele que já tinha sido escolhido por Deus, depois que nós fomos escolhidos por Deus, chamados por Deus, depois que você se rendeu a ser crente, nova criatura, escolhidos por Deus, Ele também, Deus, nos separou, porque primeiro Ele chama a gente para o caminho, Ele chama para ter uma vida com Deus, vida de salvação. Depois Ele nos separou a fim de nos tornarmos parecidos com seu João. Não. Eu estou provando só a atenção dos irmãos. Ele agora, primeiro Ele nos chamou. Ele nos chamou para nós e nos escolheu para sermos seus filhos. Aí depois Ele nos separou para ser parecido com o capirote. Misericórdia.
Está amarrado. Amarrado. Ele nos chamou para ser parecido com quem? Com Cristo. Com Deus, irmãos. Com seu Filho, com Jesus. Isso aqui é muito forte. Atenção aqui, ó. Já estamos concluindo. Vem aqui. Ser parecido com Jesus. Deus nos chamou porque tem muitos crentes que vivem na igreja. Na igreja. Foram chamados, escolhidos, mas não acreditou e não parou ainda para o chamado e a separação de Deus para ser parecidos com o Filho dele. Nós não precisamos, ou não podemos ser tão somente crente. Aí as igrejas estão abarrotadas de crentes, de carteirinha, evangélicos com a Bíblia debaixo do braço, cantar louvores a Deus, ler Bíblia, até participar da ceia é uma coisa. Agora ser parecido com Jesus é outra coisa. É mesmo. Ser parecido com Jesus. Diz comigo assim. Ser parecido com Jesus. Jesus, sabe como é o que eu faço para me parecer com Jesus? Há uma regra para parecer com Jesus. Andar com Ele. Aleluia. Jesus escolheu 12 para andar com Ele. Quando chegou no final do ministério dele, depois dele ter orado a noite toda no jardim do Getsemane, na madrugada, os carrascos, os soldados romanos chegam para prender ele. Foi preciso eles ludibriar um dos discípulos. Foi preciso um dos discípulos se revelar, ganhar dinheiro, vender Jesus, para os soldados saber quem era Jesus no meio dos seus. Mas como nós vamos saber quem é ele? A gente vê os 12, tudo parecido, são 13. Eles se parecem demais. 12, sabendo que 12 é discípulos, e um é ele. Mas quem é ele? Eles se parecem demais. Para a gente não correr o risco de dar o bote errado. Como que nós vamos fazer? Aí Judas deu a senha, porque ele sabia. Aquele que eu beijar é ele. Por quê? Porque todos pareciam com Jesus. Não tem como parecer com Jesus se não andar com ele, queridos. Verdade. E aqui o apóstolo Paulo disse que Deus, ele nos deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo é que faz essa obra. Ele faz a gente andar com Jesus. Ele nos guia. E ser guiado pelo Espírito Santo é parecer com Jesus. E foi o que ele disse, porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Sabe por que nós temos que parecer com Jesus? Por exemplo, eu com os meus irmãos, talvez eu sou o mais diferente um pouquinho, mas se vocês verem meus irmãos por aí, vocês vão dizer, isso aqui é irmão do pastor Iranildes. Por quê? Porque é o DNA. O DNA traz uma aparência. O DNA traz uma aparência. Alguma coisa revela. Alguma coisa revela. Por quê? Porque tem o DNA. Então ser parecido com Jesus é ter o DNA de Deus. Aleluia. Nós somos filhos. E a convivência faz isso. Conforme você vai vivendo Jesus. Jesus, de manhã Jesus, meio-dia Jesus, à tarde Jesus, à noite Jesus. Eu não abro mão de Jesus, eu ando com Cristo. Eu estou vivendo com Jesus. O meu sangue aqui, ó, vibra. O meu sangue está vibrando dentro de mim. Os meus nervos saltam dentro de mim, dizendo Jesus. O meu coração palpita dizendo Jesus, Jesus, Jesus. Sabe o que é isso? É porque você já está parecendo com Ele. Você está andando com Ele. Assim Deus chamou os que haviam separado. Não somente os chamou. Ele não somente nos chamou, mas nos aceitou. E também não somente nos aceitou, mas também Ele repartiu conosco a glória de Jesus. Deixa eu voltar atrás um pouquinho aqui. No verso 18, eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado, de modo nenhum, disse o apóstolo Paulo, com a glória que nos será revelada no futuro. Primeiro, no verso 18, ele fala de uma glória que está revelada a nós para o futuro. Está guardada para nos ser revelada no futuro, ou melhor. Há uma glória guardada para ser revelada a nós no futuro. Mas já no verso de número 30, bem no final, não somente ele nos chamou, mas também nos aceitou. E não somente nos aceitou, mas também repartiu. Agora chegou a hora da revelação. Ele está guardando uma glória
para ser revelado a nós. Quando a gente passa a andar no Espírito, aí ele não guarda mais essa glória. Aí ele reparte a glória conosco. Sabe o que significa repartir a glória? A glória de Jesus repartida conosco. Está aqui um pedaço de pão de queijo. Pega um pedaço que eu pego o outro. Está aqui um pedaço de bolo. Pega um pedaço que eu pego o outro. Nós vamos repartir. Nós vamos ter parte da glória que Jesus tem. Isso é muito lindo, queridos. Isso é maravilhoso. Agora, eu gostaria que você, de pé, por favor, de pé, agora, nós meditássemos no verso de número 1 do capítulo 8, aos Romanos capítulo 8, verso de número 1. Eu quero que vocês repitam comigo. Nós vamos repetir pausadamente. Depois eu vou falar o que o Espírito Santo está revelando a nós. Digam comigo assim: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Atenção agora. Paulo escrevendo também aos Romanos, capítulo 8, verso 1. Olha o que ele diz. Agora, está falando de agora. Por que agora? Porque é o momento, é agora. Você agora se entregou, você abriu a mente. É agora que você está andando com Cristo. É agora que você está vivendo no Espírito. Então agora já não existe nenhuma condenação para você, para mim, para nós. Amém. Quem é guiado pelo Espírito, quem se torna filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, e parece com Jesus, não existe mais nenhuma condenação. Sai para lá, capirote, em nome de Jesus, porque esse povo agora é parecido com Cristo e não tem mais para Satanás. Amém. Amém. Aleluia. Não existe mais condenação para você, filha. Não existe. Pode o diabo trazer um caminhão de condenação. Você vai dizer: não existe mais condenação para mim. Por quê? Porque eu entrei na limusine branca do Espírito Santo e a minha condução é a casa do Pai. Eu já pareço com Cristo porque eu tenho vida no Espírito, eu ando com Jesus. Eu sou irmão de Cristo e sou filho de Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Para quem tem, para quem vive essa vida, não tem mais condenação. Não existe nenhuma condenação mais para aqueles que estão vivendo unidos com Cristo. Pois a lei do Espírito, os princípios do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, as atitudes do Espírito de Deus que nos trouxe vida. Quantos de nós estávamos mortos? Mortos nos deleites do pecado, na vida pecaminosa. Quantos de nós espiritualmente já estavam mortos e naturalmente marcados para morrer? Quantos de nós o diabo já estava mandando abrir a sepultura? Quantos de nós o diabo já fazia festa dizendo: esse aí para aí já acabou, esse é meu, o destino agora é o fogo eterno. Mas de repente Jesus morre, derrama o seu sangue, nós somos lavados, purificados no sangue dele, voltamos à casa do Pai, o Pai nos troca de roupa, nos calça sapato, nos traz anel no dedo, traz a gente da senzala, vem para o casarão, vem para dentro da casa do rei, e de repente agora o Espírito Santo, ele revela e traz vida a nós. Quantos de nós éramos como ossos secos, sem vida, não tinha sabor da vida, não tinha prazer de viver? Quantos aqui já ouvi a voz dizendo: mata-te, suicida, não tem mais saída para você? Você viu que a vida não tem mais sabor para você? Você viu que a vida não faz sentido mais para você? Ninguém te ama, todos te odeiam. Você nasceu para sofrer, você é para a carta marcada de sofrimento. Mas agora, o Espírito de Deus, que Deus nos deu, que é a sua essência, ele vem até nós e nos traz vida, vida, vida. E hoje nós vivemos. Levanta a sua mão e diga assim: eu vivo, porque Cristo me trouxe vida. Eu vivo, eu vivo. Morte nunca mais. Suicídio nunca mais. Ossos secos nunca mais.
Porque o Espírito de vida, Ele desceu para ficar sobre nós. Ele desceu para nos trazer vida. Vida com abundância, vida no Filho de Deus, vida com Deus. Aleluia! Eu gostaria que você começasse a adorar ao Senhor. Entre agora na unção do Espírito, receba uma porção do Espírito de Deus, pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida, nos traz também a unidade com Cristo Jesus e nos livrou da lei do pecado e da morte. A morte não tem poder mais sobre as nossas vidas. O pecado não tem poder mais sobre as nossas vidas. Diga comigo assim: senzala, nunca mais, nunca mais. Diga comigo: troncos, nunca mais. Diga comigo: carrascos, nunca mais. Porque o Pai me registrou, tornei-me filho, tenho veste de salvação, tenho sapato da preparação do Evangelho, e no meu dedo tem um anel, a marca do Pai, filiação, filiação. O Espírito Santo é o meu condutor. Eu não ando em qualquer coisa, eu ando de limousine, eu ando no carro do Espírito Santo. Eu não paro em qualquer lugar, eu não paro em porta de boteco, eu não paro em porta de qualquer, porque eu ando onde o Espírito Santo me conduz.